Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparecem o bem quando se pensa no bem, e surge o mal quando nele se pensa. Isto é lei da mente. Porém, mesmo que surjam coisas más por se pensar nelas, elas não são existências verdadeiras. Elas se manifestam segundo a lei mental da manifestação da miragem. Coisas e fatos maus não são existências verdadeiras. São inexistentes e apenas parecem existir. São como as imagens cinematográficas. Mesmo que a personagem de um filme pareça morta, o ator continua vivo e sadio. De modo análogo, por mais que você pareça doentio e por mais que este mundo pareça imperfeito, essas imperfeições não existem de verdade e você continua sadio e vigoroso num mundo perfeito e harmonioso. Muito obrigado. Olá, obrigado aí pela presença de todos vocês em mais esta atividade da Associação da Prosperidade. É um prazer enorme poder estar novamente junto com vocês para podermos estudar um pouquinho sobre os ensinamentos da Seiichi Onoye. Nesse dia vamos falar de algumas questões relacionadas, obviamente, à manifestação da prosperidade, e nós escolhemos o tema como sendo os 7 segredos para manifestar a prosperidade. Obviamente que existe mais conteúdo sobre isso, né, sobre outros segredos, mas esses 7 segredos, eles vão nortear, né, a forma ou a maneira que nós precisamos conduzir a nossa vida, a nossa postura mental, as atitudes que nós devemos ter para poder realmente manifestar a prosperidade em nossa vida, tanto pessoal, empresarial ou mesmo profissional. E o livro que nós vamos usar nessa noite, ou neste dia especificamente, é A Prosperidade Está na Mente, o livro do professor Katsumi Tukuhisa, um livro que você encontra na livraria virtual da Seiichi Onoye. É só você entrar no site da Seiichi Onoye e buscar, né, pelo tema que você vai encontrar esse livro. Ou mesmo, se você já tem este livro, né, você pode estudar. Ele está a partir da página 100 deste livro, e o capítulo é Os Segredos da Prosperidade. E aí nós temos algumas coisas que ele nos fala. Como nós vamos falar em 7 segredos, ele já começa nos explicando sobre o primeiro ponto, ou o primeiro segredo da prosperidade, que é como nós compreendemos a nossa vida, o que significa uma vida viva, né? Então, para que nós entendamos isso, ele nos diz aqui que nós devemos, para manter a nossa vida viva, ou seja, vivificar a nossa existência, nós devemos fazer algo útil ao próximo todos os dias. Então, tudo aquilo que nós fazemos através da nossa profissão, do nosso trabalho, das nossas ações e até dos nossos pensamentos, precisa ser algo que seja útil ao próximo, para que nós possamos, então, vivificar a nossa existência e os momentos da nossa vida. Quando nós desperdiçamos este ponto específico de estarmos sendo útil ao próximo através das nossas atitudes, através do nosso desenvolver na nossa vida, nós acabamos ficando com a vida morta, ou seja, uma vida sem ser produtiva. Então, a produtividade da nossa existência, ela tem o primeiro ponto como sendo útil, né? Fazer algo de útil ao próximo, seja em pensamento, seja em palavra, seja em ações, e mesmo aquilo que você produz, né? Aquilo que é fruto do seu trabalho, ele precisa ser algo que beneficie a pessoa, que seja útil à pessoa. Muitas vezes, nós, por não olharmos esse aspecto
da questão da utilização, né, dos nossos resultados, ou o que o nosso resultado em trabalho, em produto ou serviço, ele vai produzir para ser útil ao próximo, ele vai contribuir para ser útil ao próximo, nós acabamos não tendo sucesso em nosso empreendimento por não analisarmos isso. Então, tudo aquilo que você faz, você precisa se considerar na posição do outro lado, entre aspas, do balcão, né? Se você compraria aquilo que você produz, você receberia como um trabalho bem executado aquilo que você realiza, você aceitaria a forma de pensar que você executa para com o próximo, ou mesmo as atitudes que você tem em relação ao próximo, isto é aceitável para você? Se você analisar por este aspecto, você vai saber se aquilo que você está fazendo é algo útil ou não é útil ao próximo. Então, o primeiro segredo, ser útil ao próximo. Faça todos os dias algo que beneficie o próximo, ou que beneficie as pessoas. E aí no livro ele continua dizendo aqui para nós, que diz assim, há quem pense, que vivendo só pensando em obter lucros ou resultados financeiros, consiga ter grande prosperidade. Porém, justamente este tipo de pessoa que tem esse tipo de pensamento são as pessoas que normalmente não prosperam. Por quê? Porque este pensamento de você só obter lucro, só obter resultado, ele é um pensamento contrário às leis de manifestação deste universo. Na verdade, a lei de manifestação deste universo são leis absolutas, são leis que não são mutáveis. E uma das leis mentais é semelhante atrai semelhante. E dentre esta lei, ou dentro desta lei, aquilo que você oferece é aquilo que você recebe, né? Semelhante atrai semelhante. É bem simples a questão da aplicação desta lei. Então, nós não podemos querer receber aquilo que nós não estamos oferecendo. Então, quando eu tenho o pensamento somente de obter lucro, somente de me beneficiar, somente de conseguir, né, resolver as minhas condições, ou somente de eu mesmo enriquecer, naturalmente a lei, né, que é a lei mental, semelhante atrai semelhante, eu vou atrair situações de pessoas que vão ter o mesmo conceito que eu tenho. E aí, quando eu quero receber, eu acabo tendo que oferecer. E aí eu acabo não prosperando. Então, é importante nós termos esse conceito para entendermos que nós, quando oferecemos algo que é útil ao próximo, nós não estamos com o objetivo de lucrar em relação ao próximo, e sim de beneficiar, de auxiliar, de fornecer algo que vai ser benéfico àquela pessoa, àquela família, àquela sociedade como um todo, né? Aquele país e etc. e tal. Na contrapartida, com este sentimento simplesmente de oferecer, eu recebo, na contrapartida, todas as recompensas daquilo que eu estou oferecendo. Portanto, não fiquem focados na questão de obter lucros, e sim de oferecer algo que seja útil ao próximo. Isso, como ele diz, primeiro segredo, todos os dias faça algo útil a outra pessoa, útil ao próximo. E ele continua aqui dizendo assim, e vocês vão ver na tela de vocês agora este ponto, que ele diz o seguinte, quando ocorre, né, um problema em nosso empreendimento, e aí quando ele fala em empreendimento, você pode colocar em qualquer aspecto da sua vida, o seu maior empreendimento é a sua própria vida, mas você pode relacionar este empreendimento à sua carreira, à sua empresa, ao seu negócio. Então, quando ocorre um problema em nosso empreendimento, devemos refletir se estamos ou não fazendo algo em benefício ao próximo. Então, quando nós tivermos alguma situação
em que nós estamos envolvidos, que não é uma situação de felicidade ou que está causando uma infelicidade ou um travamento no meu crescimento profissional, pessoal, no meu crescimento financeiro, né, no meu crescimento de relacionamento, eu preciso analisar se aquilo que eu estou tendo como postura, como ação, como atitude, é algo que vai beneficiar ou que está beneficiando as pessoas ou não. Então, aí eu consigo encontrar a verdadeira causa. Se eu modificar a causa, naturalmente eu vou ter uma nova manifestação. Então, qual é a causa? Eu preciso mudar o meu conceito mental ao invés, de querer receber, oferecer. Primeiro eu ofereço, depois eu recebo. Então, quando eu mudo o meu conceito mental neste direcionamento, naturalmente todos os meus empreendimentos, eles destravam, porque eu não estou com o desejo obsessivo de lucrar, e sim de ofertar. Ofertar no sentido de você realmente doar o melhor de você nos seus pensamentos, nas suas ações, dentro do seu empreendimento, oferecer o melhor de você para contribuir com o crescimento, com o bem-estar de outras pessoas. E aí, naturalmente, eu consigo ser útil ao maior número possível de pessoas. Continuando aqui no livro, ele nos ensina o seguinte, dentro desse mesmo contexto. Ele nos diz aqui, se estiver administrando seu empreendimento pensando apenas em obter lucro, será o mesmo que estar deixando apodrecer as raízes do seu empreendimento. As raízes do seu empreendimento. Então, muito cuidado com esta questão das raízes. A raiz é o que sustenta o seu empreendimento. E essas raízes, elas precisam ser cuidadas. E a raiz que ele fala aqui do nosso empreendimento, no caso específico deste ponto, são as nossas ações mentais, as nossas atitudes mentais, o nosso desejo genuíno de, através do nosso empreendimento, como disse, seja ele qual for, estar beneficiando as pessoas. Por que a gente fala muito em beneficiar as pessoas? Porque muitas vezes as pessoas querem enriquecer, as pessoas querem ser bem-sucedidas, as pessoas querem ter sucesso em sua vida profissional, em sua carreira, ou mesmo dentro da sua família, e não conhecem o segredo de manifestação desta prosperidade, desta riqueza como um todo. Então, o segredo da riqueza, dentro do ensinamento da Seichonoye, e isso está na Verdade da Vida, volume 8, o mestre nos ensina que o segredo da riqueza é a ação que beneficia o próximo. Então, nós não precisamos ficar muito preocupados com a questão material, e sim com a questão espiritual de agir para beneficiar o próximo. Claro, todos nós precisamos das questões materiais, neste mundo em que nós vivemos. É necessário que você tenha recursos, é necessário que você tenha algo que te proporcione bem-estar e conforto na sua vida, mas quando o seu foco está direcionado para o ponto que é a causa espiritual, de melhorar esta causa espiritual, naturalmente esses recursos materiais, eles acabam se manifestando, produzindo para você bem-estar e conforto, tanto para você como para os seus familiares. Então, não fiquem focados nesta questão apenas do lucro, e sim foquem em melhorar, em mudar os nossos modelos mentais, para poder produzir resultados ou benefício ao próximo através das nossas atitudes. Continuando mais à frente, ele nos diz aqui, fazer algo em benefício aos outros, esta sim é a parte mais importante da nossa vida e que nutre as raízes do nosso empreendimento.
Então, as raízes do nosso empreendimento, ela é nutrida através das nossas ações de beneficiar o próximo. Então, imaginem vocês uma árvore, né, para a gente colocar um exemplo. Toda árvore existe uma raiz que sustenta, né, aquela árvore. Se aquela raiz não for cuidada, obviamente a árvore cai. Então, para que o seu empreendimento não caia, você precisa nutrir as raízes, né? Numa árvore, você nutre as raízes com adubo, com água, né? Com N produtos, né? Que você pode nutrir aí as raízes deste ser, né? Chamado árvore. E dentro do seu empreendimento, né? Os adubos que são utilizados, ou o que você utiliza para nutrir o seu empreendimento, são as ações que beneficiam o próximo. Então, ressaltando, primeiro segredo, qual é? Você deve fazer todos os dias algo que seja útil ao próximo. Este é o primeiro segredo. E na sequência ele vem nos falar sobre o segundo segredo para manifestar a prosperidade em nossa vida, em nosso empreendimento. E diz aqui, esperança é a mãe da realização. Isso todo mundo já sabe, é algo que todo mundo realmente já conhece essa frase. É uma frase muito mencionada no mundo, né? De uma forma bem geral, né? Muito mencionada esta frase, este ponto. Esperança, tenha a esperança é a mãe da realização. Então vamos ver, do ponto de vista da Seichonoye, o que o professor Katsumi Tokuhisa fala sobre a questão da esperança com relação aos nossos empreendimentos, com relação ao nosso negócio. E ele nos fala aqui da seguinte forma: a esperança é a mãe da realização. Fazer arder a chama da esperança e aquecer depois, tudo com essa chama. Então vamos lá, vamos repetir aqui que eu acabei me enrolando. A esperança é a mãe da realização. Fazer arder a chama da esperança e aquecer tudo com essa chama é que faz com que seu empreendimento cresça. Você deve ter sempre esperança de resultados positivos. A maioria das pessoas não trabalha esse conceito da esperança do ponto de vista positivo. Muitos de nós utilizamos esse ponto da esperança como sendo algo distante de nós. Mas a esperança é uma força que nós temos, né? Uma força espiritual que nós temos, para nós realmente termos a convicção de que aquilo que nós almejamos se realiza. Então é fundamental que para você ter sucesso na sua vida profissional, no seu negócio, na sua vida familiar, você tenha a esperança de alcançar os resultados que você determinou, os resultados que você desenhou, que você imaginou na sua mente. Essa esperança é aquela força que faz com que você continue. Continue. Existe um obstáculo, mas você tem um objetivo maior. E por você ter essa esperança de chegar aonde você se delimitou, né, delineou na sua mente este objetivo, você tem a esperança e você supera aquele obstáculo. Você passa, né, vai mais à frente, dá mais um passo. Então a esperança é essa força interior que faz com que nós seguimos. Quem não tem esperança acaba desistindo frente ao primeiro obstáculo que se apresenta. E a nossa vida se apresenta de várias formas. E várias situações vão se apresentar na nossa vida para que nós possamos, então, superá-las. E quando nós superamos, nós crescemos, nós aprendemos, nós nos desenvolvemos. Então, todos esses desafios que se apresentam na nossa vida não é algo para nos prejudicar. É simplesmente algo que vai nos demonstrar que nós podemos exercitar ou exteriorizar a nossa potencialidade infinita de filho de Deus para superar esse obstáculo. E quando isso acontece, nós acabamos, então, crescendo e evoluindo ainda mais nessa nossa jornada da vida e ficando mais próximo
né, obviamente, de atingir o objetivo que nós nos propusemos a realizar. E aí ele continua para falar sobre essa questão da esperança e explica para nós o que significa essa esperança na ótica da Seichonoye. E na tela de vocês está aí sobre a esperança. Diz o seguinte: ter esperança é procurar fazer feitos melhores, não se satisfazendo com a situação atual. Então, o que é ter esperança? Como já falamos, é você realizar aquilo que você já realiza de forma diferente, melhor do que você está fazendo, não ficando parado ou satisfeito com aquilo que você já está obtendo. Quanto mais você aprimorar a sua atitude mental, o seu trabalho, o seu empreendimento, as suas questões mentais, o seu desenvolvimento na área que você seguiu, né, ou na área que você escolheu, mais você vai atingir, ou de forma mais rápida, você vai atingir o objetivo que você se propôs a realizar. Então, ter esperança, como ele diz aí, né, como foi dito na tela de vocês, é fazer feitos melhores do que aquilo que você já está fazendo. Sempre o aprimoramento é contínuo em qualquer área da nossa vida. Em qualquer situação da nossa vida, nós sempre podemos fazer melhor. Podemos fazer melhor. Isso por quê? Porque nós temos em potencialidade infinita a capacidade infinita. Então, essa capacidade, por ser infinita, estar alojado em nós em condição de potencialidade de manifestação de forma infinita, faz com que nós possamos, né, realizar qualquer situação da nossa vida, qualquer condição da nossa vida de forma melhor. Então, nós podemos melhorar no mercado, né, de trabalho, vocês trabalham, sempre existe uma frase, né, que é o aprimoramento, o desenvolvimento, ou melhoramento contínuo. Significa que não existe uma forma perfeita. Sim, existe algo que você pode manifestar como aparentemente perfeita, mas pode ser melhorado. Tudo pode ser melhorado. Tudo, sem exceção, pode ser melhorado. Tá? Então, veja, ter esperança é você ter a esperança de melhorar continuamente os seus afazeres, aquilo que você realmente realiza. E continuando aqui, ele vai nos falar aqui, ó, quando encontramos pessoas que perdem a esperança, isso nos entristece. Isto porque sabemos intimamente que somos filhos de Deus e temos tudo em potencialidade de manifestação. Então, muitas vezes nós encontramos, né, ou muitas vezes nós conversamos com pessoas, ou até às vezes as pessoas nos procuram para contar uma situação da sua vida. E às vezes você conversando com esse tipo de pessoa ou com essa pessoa, você percebe que ela não tem mais esperança de mudar aquela situação, ela não tem mais esperança de conseguir aquele trabalho, ela não tem mais esperança de reverter a situação do seu negócio ou mesmo de harmonizar, né, a sua família. Isso entristece a nós. Por quê? Porque intimamente, quando nós sentimos essa tristeza, intimamente nós recebemos a voz da consciência de saber que todos nós, como filhos de Deus, temos em potencialidade infinita algo que nós podemos manifestar para superar todas essas situações. Então, você que pode estar nesta situação, né, de desesperança da sua vida ou de algum ponto da sua vida, lembre-se, você é filho de Deus. E sendo filho de Deus, você pode realizar, você pode fazer, você pode manifestar tudo aquilo que você deseja por ser filho de Deus. Basta você reconhecer isso, porque em seu interior existe a potencialidade infinita do Filho de Deus que transcende todas as formas manifestadas. Então não desista, tenha esperança, eleve a sua esperança, acredite naquilo que você realmente deseja.
Acredite naquilo que você realmente deseja, com toda a sua força, com toda a sua fé, com toda a sua crença, com todo o seu potencial de acreditar, né? Com toda a sua energia mental para acreditar que aquilo, mais dia, menos dia, vai se concretizar. Então, persista nos seus desejos, persista naquilo que você realmente idealizou como um ideal perfeito na sua vida. Este é o segundo segredo da prosperidade, esperança. E o terceiro segredo é algo que normalmente a gente também não se atenta muito a isso. E aí ele nos ensina aqui sobre o terceiro segredo. Tempo é vida. Tempo é vida. E quando ele está falando de tempo, ele está falando sobre a execução da existência, né? Não é a questão de medição de tempo, né? de horas e etc. e tal. O tempo, a sua existência, isso é a sua vida. E muitos de nós desperdiçamos tempo e estamos desperdiçando vida. E aí você encontra pessoas que normalmente falam, mas se eu estivesse, ou se eu tivesse realizado as questões há 20 anos atrás, se eu tivesse a idade X, se eu tivesse decidido lá no passado, hoje não estava nessa situação. Realmente, se você tivesse feito isso, pode até ser que você não estaria na situação que você está hoje. Mas foi necessário você passar por essas situações para que hoje você compreenda que aquilo que você não fez acabou produzindo um resultado diferente para você hoje. Mas a questão é não se arrepender e sim vivificar o seu tempo agora. Então veja, se você não fez no passado, agora é a hora de você fazer. Agora é a hora de você vivificar a sua vida da melhor forma possível. Porque na nossa vida, nós podemos recuperar, nós podemos transformar qualquer situação neste mundo material. Qualquer situação. Seja ela do ponto de vista financeiro, seja ela do ponto de vista de doenças em nosso corpo, seja ela do ponto de vista de desarmonia, quebra de negócio, qualquer situação nós podemos reverter na nossa vida. E eu sou prova disso. Várias vezes eu já tive na minha existência, na minha vida, né, de empreendedor, situações drásticas e dramáticas com o empreendimento. Situações dificílimas, situações de fechar empresas, situações de ficar devendo muito no mercado. Eu sei como que é isso. Eu entendo você que pode estar passando por uma situação dessa. Não é fácil, não é simples, né? Não é um mar de rosa quando a gente fala que é fácil você mudar o seu modelo mental quando você está numa situação, entre aspas, desesperadora, sem saber como fazer. Porém, o que eu aprendi com tudo isso? É que tudo isso eu posso modificar, eu posso transformar, eu posso me reerguer, eu posso me reorganizar. Isso é possível, né, na nossa vida. É possível fazer isso, porque eu já fiz isso e faço de forma contínua essa reorganização, essa reconstrução de vários aspectos da minha vida. Isso é contínuo que eu faço. Porém, o que eu não consigo recuperar, ou o que eu não consigo receber novamente, é o tempo que se passou. Então, se hoje eu tenho 54 anos, eu não consigo recuperar 20 anos. Já passou 20 anos. Então, o tempo, ele é vida, eu não consigo recuperar. Pode ser considerado o ativo mais precioso da sua existência, o tempo, e não o dinheiro. Então, dentro da sua vida como um todo, de forma global, o seu ativo mais precioso é o tempo, é a vida. E as pessoas que sabem trabalhar isso, ou que sabem organizar isso, são pessoas que se diferenciam na existência
manifestando o sucesso. Então vamos lá ver o que ele nos fala disso. Aquele que, já vai aqui na página 106, aquele que nada consegue realizar é, sem dúvida, alguém que desperdiçou o tempo. Então, quando você reclama ou quando você lamenta que não consegue fazer nada ou que não consegue realizar nada, o que o nosso professor está dizendo aqui, professor Katsumi Tokuhisa, que é aquela pessoa que desperdiçou o tempo. E aí eu preciso analisar a minha vida, como que eu estou utilizando essa questão de tempo. Se eu estou vivificando ou se eu estou desperdiçando. E isso se dá ao momento presente, não se dá ao passado. O passado já foi, já desperdiçamos. Eu preciso saber como que eu vou agir agora, porque eu não consigo recuperar aquilo que já foi. Eu preciso saber como estou agindo agora com esta questão de tempo, para não desperdiçar, né, mais a minha existência, a minha vida, independente da idade que eu tenho. Isso não está relacionado à questão cronológica da nossa vida, e sim está relacionado à minha atitude no presente momento. A Seiichi Onoye nos ensina que só existe o agora. Não existe o passado e nem existe o futuro, só existe o agora. Aquilo que você fizer agora é que vai determinar aquilo que você vai ter lá na frente. Então veja, este momento do agora é fundamental para você entender como está a sua vida, o que você está fazendo, se aquilo que você está realizando, ou se aquilo que você está pensando, ou a forma que você está agindo, ela está agregando valor à sua existência, agregando valor ao seu empreendimento, para que você tenha resultados positivos no futuro. E aí nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão de tempo, tá? E ele diz assim, ó, se você adoecer, pode se curar. Se perder o emprego, né, pode encontrar outro. Se acabar o seu relacionamento, você pode iniciar um novo relacionamento. Se você quebrar o seu empreendimento, né, de forma financeira ou não, né, você pode reiniciar isso e recomeçar de novo. Ou seja, nesta vida fenomênica podemos recuperar todas as tais perdas materiais. Porém, né, nós não conseguimos recuperar o tempo que já passou. E aí ele vai mais à frente aqui e diz o seguinte, a lei é absoluta. E qual é a lei que ele fala novamente? Semelhante atrai semelhante. Aquilo que eu desperdiço é desperdiçado na minha vida. Aquilo que eu vivifico é vivificado na minha vida. Então analise bem esta questão tempo, tá? E assim, você que tem um negócio, você que realmente trabalha em uma empresa, eu falo que normalmente quem trabalha dentro de uma empresa é um intraempreendedor, né? Todos nós somos empreendedores em vários sentidos, mas, obviamente, quando você trabalha dentro de uma empresa, você é um colaborador daquela empresa, mas você é um intraempreendedor, porque você está, entre aspas, vendendo ou oferecendo o seu talento naquela sua profissão, naquela sua área de atuação e recebendo os dividendos por aquilo que você está oferecendo. Então, às vezes nós achamos que estamos tão ocupados que não conseguimos realizar as coisas. E muitas vezes, por nós acharmos que estamos tão ocupados, nós acabamos não assumindo outras responsabilidades. E não assumir outras responsabilidades significa não vivificar a sua existência, o seu tempo, não vivificar a sua potencialidade de manifestação. Então, se chegar para você, ou chegarem para você, oferecendo para você fazer mais, ou para você fazer algo que você já está sobrecarregado, aceite com gratidão. Sabe por quê? Olhem na tela de vocês aí o que nós aprendemos aí dentro deste livro. Diz o seguinte, ó, se você pretende que algo importante se concretize, entregue para a pessoa mais ocupada. Olha que lição, reflita um pouquinho sobre isso.
Se você pretende que algo importante seja concretizado, você deve entregar para a pessoa mais ocupada. Por que para a pessoa mais ocupada e não para a pessoa ociosa? Porque normalmente a pessoa mais ocupada, ela tem uma metodologia de conseguir dar conta de realizar tudo aquilo que é proposto. Já uma pessoa ociosa, ela já está ociosa porque ela não vivifica o tempo que ela tem. Então ela desperdiça muito, ela procrastina, ela empurra para lá, ela empurra para cá e ela não executa. Então, se você tem prioridade em execuções dentro da sua empresa, dentro do seu negócio, dentro da sua área profissional, dentro da sua família, entregue essa prioridade para quem estiver mais ocupado. Com certeza aquilo vai se concretizar. E quando você receber essa tarefa, por ser uma pessoa tão ocupada que eu sei que você é, aceite. Porque realmente quem está te oferecendo essa tarefa é que está reconhecendo a sua capacidade. Então, se você percebe na sua vida que você não tem muitos afazeres, que as pessoas não te procuram muito para você realizar as coisas, observe este ponto, reflita sobre isso. Por que eu estou tão ansioso? Ocioso, né? Ansioso não, ocioso. Por que eu estou com tanto tempo sem fazer as coisas? Por quê? Reflete. Porque as pessoas não confiam em mim. Porque as pessoas não acreditam em mim. Não é nada disso. É a postura que você está tendo em relação à execução das atividades que você tem como responsabilidade, as quais você desperdiça o seu tempo em coisas que não agregam à sua vida e não executam da forma correta. Por isso eu preciso refletir e mudar o meu modelo mental de ação e agir de forma diferente. E aí ele vai nos falar mais sobre isso aqui. Diz aqui para justificar isso que nós estamos falando. A pessoa ocupada está sempre acostumada a utilizar o seu tempo da melhor maneira para ser produtiva, para crescer, para avançar, para se desenvolver. Ela sabe que o tempo é algo precioso e vivifica ao máximo esta dádiva divina para agregar valor à sua existência. Vou dar mais um recadinho sobre essa questão de tempo. Hoje é muito comum, pela questão da conectividade. Conectividade são o entrelaçamento entre nossa existência, né, e este mundo virtual, que através dessa conectividade, muitas vezes nós desperdiçamos o nosso tempo em atividades que não produzem resultado na nossa vida e deixamos de fazer aquela que produz resultado. Então veja, muita atenção com o tempo desperdiçado nas redes sociais. Não é que você tem que sair das redes sociais, não é isso. Você pode utilizar as redes sociais, mas não desperdice o tempo nas redes sociais com algo improdutivo, ao invés de você fazer algo produtivo que agrega valor à sua vida. Então, se você analisar o seu dia, se você acha que não tem tempo, analise o seu dia. O que você faz durante o dia? Qual é a forma que você trabalha para vivificar o seu tempo? Quanto tempo você desperdiça em tarefas fúteis ou tarefas que não te produzem resultado, que não agrega valor à sua vida? E quanto tempo você utiliza para trabalhar em coisas que realmente vão agregar valor à sua vida, ao seu empreendimento, à sua carreira, ao seu negócio? Qual é o seu tempo de desenvolvimento em atividades que realmente vão fazer com que você cresça? E qual é o tempo que você utiliza da sua vida em atividades que faz com que você não cresça? Isso você precisa analisar. Detalhe. Vou te dar mais um segredinho dentro do próprio segredo.
Simples. A única pessoa que pode cuidar do seu tempo é você mesmo. Sabia disso? Não existe outra pessoa que vai falar para você, olha, faz isso ou faz aquilo. Ou trabalhe assim ou aquilo. Ou assado. Faça dessa forma ou faça daquela. Você é o protagonista da sua própria existência. Você precisa saber o que é útil e o que não é útil para o seu desenvolvimento, para a sua evolução, para o seu progresso, para o vivificar da sua própria vida. Então não perca tempo, não perca a vida, não se lamente, viva o agora, analise a sua situação. Este é o terceiro segredo da prosperidade. Tempo é vida. E o quarto segredo que ele nos fala aqui são ideias alegres. Ideias alegres. Ideias alegres, eu sempre me peguei nessa questão da alegria, né? De você estar sempre alegre. Mas a alegria significa você estar com a mente limpa, não com aquela mente turbulenta, com aquela mente negra, né? Aquela situação totalmente pessimista. É você estar com a mente de uma forma a ter esperança, como falamos, de uma forma a acreditar, de uma forma a confiar. Ter ideias alegres é ter ideias que realmente vão produzir resultados, e não ideias que vão criar sofrimentos. E aí ele nos fala aqui, ó, são ideias alegres que vivificam todos os seres. Por mais virtudes e qualidades que tenha, uma pessoa não conseguirá revelar suas qualidades se suas ideias forem sempre sombrias. Por mais competente que você seja, por mais inteligente que você seja, por mais virtudes que você tenha, se sua mente é sombria, você não conseguirá revelar essas qualidades internas suas. Ou mesmo, as pessoas não conseguirão reconhecer essas suas qualidades. Então, às vezes, quando você fala, eu não sou reconhecido, as pessoas não dão valor em mim, né? Ninguém gosta do meu produto, ninguém gosta do meu serviço, ninguém entra na minha loja. Olhe a sua mente, analise a sua mente. Como está a sua mente? Você está atraindo ou você está repelindo? Lembra da lei? Semelhante atrai semelhante? A sua postura mental, a sua alegria mental, as suas ideias alegres, elas vão atrair. Agora, a sua postura mental, a sua mente sombria, as suas reclamações, as suas lamentações, a sua falta de autoestima repelem as coisas. Então eu preciso saber trabalhar com isso. Ideias alegres. Vamos avançar um pouquinho mais aqui para ver o que ele nos diz aqui sobre a questão das ideias alegres. Pessoas de ideias alegres revelam totalmente as virtudes e qualidades, conseguindo vivificar o suficiente. Não só vivificam a si mesmo, como também vivificam as outras pessoas ao seu redor. E aí ele vai na tela de vocês aí para falar sobre este ponto. Importantíssimo para você que quer prosperar, obviamente. Para ter prosperidade é importante vivificar a si mesmo. Lembra do tempo? Vivifique o seu tempo. Vivificar a si mesmo. Porém, mais que isso, é preciso saber vivificar as pessoas ao seu redor. Vivifique a si mesmo, mas também vivifique as pessoas ao seu redor. E o que é vivificar as pessoas ao seu redor? Valorizar. Valorizar as ideias, valorizar o tempo, valorizar os relacionamentos, valorizar as pessoas ao seu redor. Isso faz com que você vivifique as pessoas ao seu redor. Não significa que você tem que viver da forma como as pessoas vivem, mas o vivificar, dentro da Seichonoye, nós entendemos como reverenciar, né? Reverencie as pessoas ao seu redor. Reverenciar é o quê? Acreditar,
Acreditar que por trás daquela aparência manifestada daquela pessoa, existe ali a vida de Deus, existe ali, né, a essência divina, que se for vivificada, ela se manifesta. Então você, como sendo o empreendedor da sua vida, como sendo a pessoa de ideias alegres, você deve proporcionar a felicidade ao próximo. Ser útil e proporcionar a felicidade. Proporcionar algo útil e proporcionar a felicidade. De que forma? Incentivando, elogiando, amparando, auxiliando, sempre fazendo com que as pessoas consigam manifestar a sua potencialidade infinita. Ok? Continuando aqui, ele nos fala mais rápido, mais um ponto, e vamos aí acelerar um pouquinho, porque o nosso tempo já está se extinguindo, e a gente precisa aprender a vivificar. E ele diz aí, ideias de riqueza, que seria o quinto segredo, né? Atraímos ao nosso redor coisa semelhante ao que temos em nossa mente. A lei, como falei, é absoluta. Aquilo que eu atraio é aquilo que eu tenho na minha postura mental. E fala aí, ó, se desejamos riqueza e se desejamos prosperar, devemos, antes de tudo, desenhar em nossa mente situações de riqueza e de prosperidade. Óbvio, né? Devemos desenhar na nossa mente situações de riqueza e de prosperidade, e não situações de carência e de sofrimento. Por quê? A lei, semelhante atrai semelhante. Eu vou atrair aquilo que eu tenho como conteúdo mental, como modelo mental, como diz no mercado, como mindset. O meu modelo mental é que atrai aquilo que eu tenho manifestado. Então, se eu quero enriquecer, se eu quero prosperar, eu preciso desenhar esta situação, esta condição na minha mente, para que eu possa sintonizar e manifestar. Mais à frente, na tela de vocês aí, ele diz o seguinte, né? Só para confirmar aí. O primeiro passo para a manifestação da riqueza e da prosperidade consiste na aplicação da lei. Semelhante atrai semelhante. Então, lembre-se sempre disso, semelhante atrai semelhante. Jamais reclame da sua situação, e sim busque a forma de você mudar o seu conteúdo mental, seu modelo mental. Sexto segredo, que ele nos fala aí sobre a prosperidade. Ser gentil com as pessoas mais próximas. Esse é um ponto bastante interessante, que ele nos fala aqui no livro, né? Ser gentil com as pessoas mais próximas. Quando a Seichonoye nos ensina que devemos trabalhar para beneficiar o maior número possível de pessoas, temos a tendência de nos esquecermos das pessoas mais próximas de nós, como nossos pais, nossos cônjuges, nossos irmãos, amigos de trabalho, etc., visando apenas um bem maior. E é óbvio, né? Quando a gente fala em beneficiar o maior número possível de pessoas, você pensa sempre ao externo, né? Mas esquece das pessoas que estão ao seu redor. Então, seja gentil também com aquelas pessoas que estão ao seu redor, que faz parte do seu contexto de vida. Beneficie também essas pessoas, né? O próximo, né, é aquilo que está mais perto de você. Ou esses seus entes queridos não faz parte da humanidade. Beneficiar o maior número possível de pessoas, beneficiar, né, a humanidade. Será que esses seus entes queridos que convivem com você não faz parte da humanidade? Olhe para isso, fique atento para essas questões, tá? E ele vai neste ponto aí, para você que tem uma empresa, para você que tem um negócio, para explicar sobre isso. E na tela de vocês diz aí, ó, sobre a benevolência. Para que o empreendimento prospere, a empresa precisa ser gentil com o cliente que está diante dela agora. Muitas vezes você fica buscando o cliente lá fora e esquece de cuidar do seu cliente que você já tem. E os seus clientes, existem os clientes externos e internos. Então, uma empresa ela só prospera quando você trata o seu cliente agora de forma benevolente.
Muitos de nós esquecemos de cuidar daquilo que nós já temos e estamos sempre em busca daquilo que não temos. Cuidar daquilo que nós temos é ser benevolente com aquilo que já está manifestado na nossa existência. Então, uma empresa, você que tem negócio, você que tem aí sua empresa, preste atenção nos clientes que você já tem, cuide dos clientes que você já tem. Você que tem aí um comércio, cuide daqueles clientes que você já tem. Porque esses clientes que você já tem é que vai proporcionar a vinda de novos clientes ao seu empreendimento. Assim como dentro do seu ambiente familiar. Cuide das pessoas que estão com você. Porque da forma que você cuida dessas pessoas é que você vai atrair a prosperidade na sua vida. E o sétimo e último segredo que ele vai nos falar aí, de forma bem rápida, é agradecer aos fatos normais da vida. Nós desperdiçamos o nosso tempo buscando, situações que nós acreditamos que aparentemente não temos ainda. Mas esquecemos de agradecer aquilo que já possuímos, aos fatos normais que acontecem na nossa vida. Nós deixamos de agradecer as coisas rotineiras, como, por exemplo, você acorda, você acordou, você foi ao seu toalete, você fez as suas necessidades, você tem roupa para vestir, você tem alimento para se alimentar, você tem energia na sua residência, você tem um veículo para transitar. Se você não tem, você tem recursos para poder ter um veículo para transitar. Você tem um emprego, se você não tem, você tem capacidade de ter, você tem um empreendimento, você tem seus colaboradores, você tem todo um contexto que envolve a sua vida, que lhe proporciona bem-estar e conforto, continuamente. Mas nós esquecemos de agradecer a isso. Nós esquecemos de agradecer as pequenas coisas. Por quê? Porque nós nos acostumamos. E quando nós nos acostumamos, a vida ela só tem dois sentidos. Ou ela progride, ou ela regride. Quando nós nos acostumamos e deixamos de exercer a gratidão aos fatos rotineiros da nossa existência, a nossa vida começa a regredir. Então, para que a sua vida continue progredindo, olhe com atenção aquilo que te cerca, aquilo que te serve, aquilo que te é oferecido, muitas vezes sem você até pagar o preço, muitas vezes você recebe. Agradeça isso. Então, o sétimo segredo é a gratidão. E ele vai na tela de vocês aí, ó. O sentimento de gratidão sintoniza com as vibrações do mundo de Deus e tem o poder de reproduzir no mundo fenomênico todas as coisas boas existentes no mundo de Deus, ou neste mundo. Então, o sentimento de gratidão é fundamental para que você reproduza neste mundo fenomênico todas as coisas boas e perfeitas criadas por Deus no mundo de Deus para se manifestar nesta forma. Assim, nós falamos sobre os 7 segredos da prosperidade, ou o que faz a manifestação da prosperidade. Para nós concluirmos rapidamente, vamos rever esses 7 pontos rapidamente. Então, olhem na tela de vocês, que vocês vão poder visualizar aí. Segredos da prosperidade, 7 segredos da prosperidade. Primeiro, nós falamos sobre ser útil. Devemos fazer todos os dias algo em benefício ao próximo, fazer algo que vai beneficiar o próximo, seja com os nossos pensamentos, seja com a nossa atitude, com o nosso produto ou serviço. Depois nós falamos sobre a esperança, que é o segundo segredo. Tenha a esperança de concretizar aquilo que você delineou na sua mente como seu objetivo de vida. Não desista, acredite no seu potencial, avance cada vez mais, supere esses obstáculos. Depois nós falamos do terceiro segredo, que é tempo. E tempo significa você vivificar a sua vida. Não lamente o tempo que você perdeu, vivifique-o agora. E preste atenção
naquilo que você está desperdiçando em atividades que não produzem resultado ou ações que não produzem resultados positivos na sua vida e foque naquilo que você realmente deseja desenvolver em atividades que agregam valor, que produzem resultados. Quarto segredo, nós falamos sobre ideias alegres. Ideias alegres são ideias otimistas, ideias para frente, né? E você precisa ter essas ideias alegres, vivificando a si mesmo, porém vivificando as pessoas próximas de você, né? Pessoas que estão dentro do seu relacionamento, incentivando, né? Levando para frente essas pessoas. E depois nós falamos aí no quinto segredo que são ideias de riqueza. Ideias de riqueza é aquela ideia que você tem que desenhar na sua mente aquilo que você deseja. Se você quer enriquecer e prosperar, você precisa desenhar a riqueza e a prosperidade. Agora, se você desenhar a carência, o sofrimento, a infelicidade, pela lei absoluta, que é a lei semelhante atrai semelhante, você vai receber isso. Então tenha ideias de riqueza, fale em riqueza, fale em prosperidade, viva dessa forma. Por mais que você não tenha recursos financeiros, a sua postura, a sua atitude faz com que você transite nesta forma. Vibração é fundamental. Falamos aí sobre ser gentil ao próximo, né? No sexto segredo, que na verdade ser gentil ao próximo é você lidar com as pessoas mais próximas da melhor forma possível, né? Falamos sobre a empresa, o comércio, né? Que você tem que tratar bem o seu cliente que está à sua frente agora, né? Não ficar buscando clientes novos sem cuidar daquilo que você já tem. E fechamos aí com o sétimo segredo, que é a gratidão. Agradeça tudo que você tem. Olhem aquilo que você recebe, olhe aquilo que você possui. Você possui muito e em grande quantidade. Talvez você não reconheça isso, mas se você mudar o seu modelo mental, você vai ver que você possui muito em grande quantidade. E este universo, ele tem em abundância aquilo que você deseja. É só você usar esses 7 segredos para poder manifestar a prosperidade na sua vida. Desejo a todos vocês excelente sucesso, uma vida infinitamente próspera. E gostaria de aproveitar este momento para convidar a vocês que realmente quer se aprofundar nesse tipo de estudo, quer se aprofundar nesse tipo de conhecimento, mas não para ficar só do ponto de vista de intelectualidade, e sim de aplicação na sua vida. Procure conhecer sobre o ciclo de estudos da prosperidade. Ciclo de estudos da prosperidade, este ano de 2021, ele vem num novo formato, ele vem numa nova cara, com um novo conteúdo, que vem possibilitar a todos vocês que têm interesse realmente de prosperar, de enriquecer verdadeiramente ou de forma verdadeira, né? Ele vem proporcionar esta oportunidade. Então busque as informações, entre no site da Seichonoye, vá na página da Associação da Prosperidade, ali você vai ter todas as informações, ou baixe, né, no seu celular o nosso aplicativo, que é o AppSib, né? Vá na sua loja de aplicativos, seja de iOS, seja de Android, e digite lá, AppSib, 4 letras, A-P-S-I-B, né? 5 letras, né? AppSib. E aí você vai ver o logo da Associação da Prosperidade, é só você baixar e ali você vai ter todas as informações. Sucesso a todos vocês e espero rever vocês em breve. Muito obrigado a todos, muito obrigado. Seja em meio a uma rotina atribulada, seja em meio aos desafios da vida, ou especialmente naqueles momentos sublimes de reflexão profunda ou em crises de solidão e dúvidas. Todos nós precisamos abrir as janelas da mente e adentrar a um mundo onde residem todas as respostas. Precisamos receber em nossa alma o som da vida. Precisamos captar as mensagens de Deus. As janelas que abrem a mente para a solução de todos os problemas já estão em você. Mas a Seichonoye
pode ajudá-lo nessa busca. Livro Dicas para captar as mensagens de Deus. Em cada página, uma chave para abrir as janelas da alma para ouvir a sagrada voz de Deus. Assim como uma flor de lótus aparentemente emergida da lama, mas majestosamente bela, o ser humano também é aparentemente emergido de condições materiais, mas sua natureza é divina e eterna. Contemple sua natureza real, divina e eterna por meio da leitura deste livro e abra definitivamente todas as janelas da alma para cultivar somente Deus em seu coração. Para mais informações, acesse nossa loja virtual livrariasni.org.br ou contate-nos pelo telefone 0 operadora 11 50 74 41 80. Você já é feliz, mas talvez precise abrir um pouquinho mais as janelas interiores para o mundo de Deus. Muito obrigado!